Olá, tudo bem? Eu sou a Gislaine Espanholo e este é mais um episódio do seu Podnext. Hoje, de novo, aqui em Brasília, capital federal, entrevistando mais um parlamentar. E meu convidado hoje é o deputado federal Duarte Júnior. Ele que é advogado, professor, doutor em Direito e mestre em Políticas Públicas. Está em seu primeiro mandato como deputado federal pelo PSB do Maranhão, mas também já foi deputado estadual, além de 2 vezes candidato a prefeito do Maranhão. Ele também é ativista e defensor das causas PCD e meio ambiente. Tudo bem, deputado? Bem-vindo. Tudo bem, é um prazer falar contigo, estar aqui no podcast, podendo falar um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre a nossa luta pela inclusão, pela defesa do consumidor e pelo direito daqueles que mais precisam. Que bom. A gente tem muito assunto aí bacana para falar que é de interesse do cidadão, né? Mas eu quero começar primeiramente sabendo um pouquinho de como se deu a sua inserção na política, né? Já começou sendo eleito como deputado estadual. Na verdade, não começou assim sendo eleito logo deputado estadual, não foi assim foi por um acaso, mas não foi de repente, né? É estranho porque eu nunca imaginei, nunca sonhei, nunca desejei me candidatar a um cargo, seja vereador, deputado, prefeito, não passava pela minha cabeça. Eu não sou filho de político, não vim de uma família rica, família de políticos, mas aconteceu que surgiu essa oportunidade. Eu falando do Flávio Dino, que hoje é ministro supremo, e ele, quando candidato a governo, ele fez uma promessa que os cargos de primeiro escalão do governo dele serão pessoas técnicas, pessoas que têm compromisso histórico com a causa, e ele ganhou na época o governo do estado em 2014, derrotando a então reconhecida, tida como oligarquia Sarney. E quando ele assumiu, ele me convidou para presidir o PROCON. Fui aluno dele, fiz mestrado na Federal em Políticas Públicas e minha dissertação era sobre as políticas de proteção e defesa do consumidor. Me lembro com a entrevista ele pedindo para eu apresentar um planejamento de primeiro 90 dias, 1 ano e 4 anos de gestão. E aí eu abri a mochila e já tinha esse planejamento pronto. E vocês não tinham nenhum relacionamento de amizade, nem nada. Foi um convite puramente técnico. Na verdade, uma relação de professor e aluno. Então, claro, tem uma relação de carinho, de afeto, mas nada, na época, muito próximo. Eu presidi o PROCON e no PROCON a gente fez operações que nunca na história do órgão tinham sido feitas. Logo no início da nossa gestão, nós fiscalizamos todos os postos de combustíveis, reduzimos o valor da gasolina. Na época o Maranhão tinha a gasolina mais barata do país, a menos cara da federação. São Luís era a cidade com o combustível mais barato de todas as cidades brasileiras, incluindo do interior do estado. E isso foi dando um perfil de resolvedor, né, de garantidor de direitos. Matérias se repercutiram em todo o território nacional, apreensão de ônibus velho, renovação da frota, ou seja, colocando a teoria em prática. Até que um determinado dia, em 2017, setembro de 2017, o Flávio fala: olha, recebi uma pesquisa aqui, tu está em primeiro lugar para deputado estadual. Aí eu olhei assim, ele, tu já pensou em ser candidato? Eu não quero ser candidato não. Ele, mas por que, rapaz? Porque eu não quero ser visto como bandido, como gente errada. Ele riu e falou assim: vem cá, pra casa eu sou? Tá dizendo que eu sou? Mas você tinha essa visão, de que quem é político não é uma boa pessoa? Não tinha essa visão, mas na época eu, advogado, lutando por causas justas, fazendo um trabalho num órgão que sempre eu sonhei em presidir, um órgão de fiscalização, com poder de polícia. Eu não queria de nenhum modo ter minha imagem atrelada a coisas erradas. E eu sei que, infelizmente, por exemplo, eu como deputado federal hoje, fui para o estado do Maranhão, já visitei 3 cidades com o ministro Hernan, fizemos a entrega de uma ponte na BR-222, já voltei para cá, já fiz reunião na comissão da pessoa com deficiência, a qual eu sou presidente, sobre o Código Brasileiro de Inclusão, ou seja, é muito trabalho. Tudo isso no único dia? No único dia, e tem deputados que não trabalham muito, e o pouco faz com que a fama de muitos de que não faz nada acaba sendo uma realidade brasileira, mas é uma injustiça. Então eu não queria esse tipo de coisa para minha vida, sabe? Eu quero dar orgulho para minha família, eu quero que as pessoas que me conhecem tenham orgulho daquilo que a gente está fazendo. Aí ele falou assim: Duarte, faz o seguinte, leia sobre Martin Luther King. Quando os bons se calam, os maus governam. O problema não está no silêncio dos bons, está no barulho que os maus fazem.
Vá ler Martin Luther King e depois a gente conversa. No ano seguinte, em janeiro de 2018, que era o ano da eleição, a gente foi fazer uma outra reunião de despacho do órgão, e aí ele falou, e aí, vai ser candidato? Aí eu pedi para pensar um pouquinho mais, e aí eu decidi que eu deveria ser candidato por uma razão clara. Se eu ganho a eleição, eu consigo manter o PROCON funcionando com qualidade técnica, sem qualquer tipo de influência política. Se eu fico lá, eu poderia ficar mais um ano, mas eu ia sair, porque com certeza outra pessoa ia querer assumir aquele órgão que a gente tinha transformado, sendo de 5 para mais 50 unidades. Na época o PROCON somou a estrutura do Viva Cidadão, que em muitos estados é conhecido como poupa-tempo de emissão de documentos, colocou dentro de shopping, funcionando sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite, dentro dos aeroportos, funcionando 24 horas, ou seja, colocamos o serviço público a funcionar sem burocracia. Isso tudo gerou uma grande repercussão. Eu fui candidato e, graças a Deus, sem apoio na época de nenhum vereador, nem prefeito, sem estrutura, consegui ser o deputado estadual mais votado da história de São Luís. Mais votado pela primeira vez, disputando um cargo eletivo. Graças a Deus. E, como deputado estadual, liderei a CPI do combustível no Maranhão, a gente quebrou o cartel do combustível. Depois fui candidato a prefeito, quase ganhei a eleição, fui para o segundo turno. Peguei Covid, não pude votar em mim, perdi a eleição, mas me elegi deputado federal e eu estou aqui hoje como deputado federal, graças a Deus, lutando e cuidando de causas que eu acredito muito. A luta pela defesa do consumidor, a luta por justiça, a luta pela inclusão. Sou pai atípico, pai do Luca, uma criança que tem trissomia do cromossomo 21 e, como toda e qualquer criança, só precisa de uma oportunidade. E poder hoje ser presidente da comissão que trata dos direitos das pessoas com deficiência, de debater uma proposta inédita, histórica, que é o Código Brasileiro de Inclusão, que vai reunir todas as leis federais, decretos federais que tratam sobre os direitos das pessoas com deficiência, tornando o texto mais claro, mais acessível, com uma linguagem simples, para que as pessoas com deficiência possam ler, compreender e, compreendendo, possam exigir os seus direitos. Poder fazer isso, para mim, é um motivo de muito orgulho. Graças a Deus, eu entrei na política para mostrar que a política pode ser diferente e poder orgulhar minha família, poder orgulhar os meus alunos, poder orgulhar o povo do meu estado. Você é presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência. Me conta um pouquinho mais sobre esse trabalho que você vem desenvolvendo na Câmara. Olha, está sendo uma oportunidade muito gratificante, porque a gente está conseguindo elevar em poucas semanas o patamar e o respeito à luta pela inclusão. Só para ter uma ideia, nessa semana, o PL tentou obstruir os trabalhos na Câmara. Conseguiu obstruir todas as comissões. Todas as comissões pararam na Câmara Federal, com exceção da Comissão da Pessoa com Deficiência. Porque nós conseguimos derrubar essa obstrução e mostrar que maior do que qualquer diferença, maior do que essa briga pequena, essa querela entre direita e esquerda, tem que ser a nossa vontade de servir as pessoas, de cuidar das pessoas. Eu entendo o serviço público assim como a Bíblia nos ensina, através do exemplo de Jesus. Servir às pessoas. A gente não pode fazer com que essas brigas pessoais, partidárias, cores partidárias, possam prejudicar a prestação do serviço público. E através dessa comissão a gente está conseguindo fazer. E como entrega principal no decorrer desse ano, como meta principal, e a gente vai conseguir alcançar, é entregar o Código Brasileiro de Inclusão. Você citou agora há pouco que é pai do Luca, né, que tem síndrome de Down. Você acredita que hoje em dia a gente ainda vê, infelizmente, preconceito em relação às pessoas com deficiência e também as dificuldades que as pessoas com deficiência têm de inserção em todos os lugares, né? Inclusive nas escolas. Você acredita que essa dificuldade, esse preconceito seja devido a quê? Você como pai já de uma criança, né, com deficiência, qual é a sua análise em relação a isso? Olha, esse preconceito, ele deriva, como todo qualquer preconceito, da falta de conhecimento. E, infelizmente, o preconceito reside até nas próprias famílias. 78% das mães que têm um filho com deficiência após o diagnóstico são abandonadas pelos maridos. Um ato que é um verdadeiro pecado, é uma covardia, e que, quando eu posto fotos com meu filho e demonstro o orgulho que eu tenho dele, porque eu tenho muito orgulho, se eu pudesse ir no supermercado, escolher o meu filho, eu escolheria de novo o Luca, porque não há dúvida que ele me transformou a minha família, e me ensinou muita coisa.
A gente não pode olhar para as pessoas com deficiência como pessoas que são coitadinhas, porque não são. Como eu, como você, toda e qualquer pessoa não é digna de pena, é sujeito de direitos. Então as pessoas com deficiência, da mesma forma, elas têm condições de acessar tudo que elas quiserem, de entrar no mercado de trabalho, de ler, escrever, se desenvolver. Claro que quando eu recebi o diagnóstico, a minha esposa, não foi algo fácil. Quando eu recebi o diagnóstico, a gente recebeu da pior forma possível. A médica na morfológica falou que meu filho não ia viver. E aquilo ali foi um choque, assim, absurdo, porque eu não sabia o que era uma translucência nucal aumentada, não sabia o que era uma TN aumentada. Ela falou que a TN estava aumentada e que poderia ser incompatível com a vida. Nada a ver. Hoje eu sei, eu estudei, e a translucência nucal aumentada é uma das características que pode dar ensejo a uma T21, a síndrome de Down. Tem muitos fetos que têm a TN aumentada que não tem trissomia do 21. Mas após o diagnóstico eu passei a ler, a estudar. Minha tese de doutorado foi educação inclusiva, e o que eu penso que precisa ser feito é informação. Quando eu falo que uma pessoa com deficiência, assim como qualquer pessoa, só precisa de oportunidades para acessar aquilo que ela pensa em fazer e sonha em fazer, tem que começar através da educação. Por que poucas pessoas com deficiência estão no mercado de trabalho? Porque poucas são alfabetizadas. Se a gente garante uma educação pública e também particular, para quem pode pagar, mas uma educação de qualidade, inclusiva, que garanta que as pessoas com deficiência possam ter acesso à alfabetização, possam ler, possam escrever, possam praticar um esporte, possam se desenvolver, essas pessoas, quando ficarem adultas, elas vão entrar no mercado de trabalho. Agora não entram porque sequer têm condições de serem alfabetizadas. E é esse paradigma que a gente tem que quebrar. Deputado, a gente percebe, nós aqui no Podnext entrevistamos muitos prefeitos, inclusive, né? E nós percebemos que grande parte das cidades hoje em dia não tem, os municípios não têm uma estrutura para lidar com as pessoas com deficiência, principalmente com as crianças em idade escolar. Inclusive, a maioria dessas cidades que nós temos conhecimento não tem nem os professores especiais para lidar com as crianças com deficiência, né? O que é um direito dessa criança, ter ali o professor ao lado dele. Então, como melhorar a educação no Brasil para que ela realmente seja inclusiva? Começa por um critério do eleitor saber escolher. Infelizmente, o prefeito que não investe em educação é aquele prefeito que acha mais importante fazer uma praça, porque a praça é visível e todo mundo vai ver algo feito pela prefeitura. Investir em educação não é barato, é caro. E o resultado não é imediato, é médio e longo prazo, mas é preciso ser feito. Então a gente precisa escolher melhor os prefeitos, e os prefeitos precisam fazer um exercício como se faz em gestão pública. Tony Blair, primeiro-ministro da Inglaterra, ele tem uma frase, um pensamento que diz que uma gestão que não elenca prioridades é uma gestão condenada ao fracasso. Se uma gestão não elenca a educação como prioridade, ela vai fracassar. Porque é através da educação que ela vai desenvolver os seus habitantes, vai formar melhor esses profissionais e, consequentemente, esses profissionais vão ter como prestar um melhor serviço. E isso só vai acontecer se tiver esse investimento. Então, quando a gente fala de educação inclusiva, a gente precisa formar melhor os professores, a gente precisa ter uma rede de apoio atrelada à educação, a fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiólogo, psicopedagogo, precisa ter essa rede multidisciplinar. E essa rede já existe na Secretaria de Saúde. As SES, né, as CEMUs, as Secretarias Municipais de Saúde, têm esses profissionais. A gente precisa fazer com que essa política ela seja transversal, para garantir a essa criança o acesso àquilo que ela precisa e ela possa desenvolver. Vale lembrar que se não tiver esse investimento, a longo prazo o custo vai ser muito maior, com o Estado pagando pensões para pessoas com deficiência que não tiveram acesso a esse estímulo e, consequentemente, não têm independência profissional hoje em dia. O senhor vem trabalhando com a chamada Rota da Inclusão. Me explique um pouquinho sobre isso. A Rota da Inclusão é a gente sair dessa conversa e garantir o direito na prática. Essa ideia surgiu no final do ano passado, quando o governo federal ele apresentou uma proposta de corte de gastos. Eu sou a favor de cortar gastos, mas o corte de gastos tem que ser onde sobra, onde tem privilégio, não onde falta. E o governo cometeu um equívoco de mandar uma proposta tirando recursos do BPC, Benefício de Prestação Continuada. É algo tão absurdo, porque é tão pouco o benefício, um salário,
para pessoas de estado de hipervulnerabilidade, pessoas idosas, pessoas com deficiência, e nós conseguimos derrubar essa proposta. Foi uma mobilização nacional, conseguimos derrubar 80% do texto na Câmara Federal e o restante a gente conseguiu derrubar no Senado. Não à toa o presidente da República vetou a proposta que ele mesmo tinha mandado. E quando eu me deparei com aquela situação, eu pensei, gente, de que adianta a gente elaborar uma boa lei, de a gente garantir uma boa lei, se na prática as pessoas não sabem o que é BPC e muito menos que tem direito ao BPC. E aí nós criamos a Rota da Inclusão, que é levando orientação jurídica, emissão de documentos, a CIPTEA, serviços de saúde, uma rede multidisciplinar com físio, fono, TO, neuropediatra, para poder garantir o diagnóstico, garantir que a pessoa que tem direito ao BPC, ela saiba que tem direito ao BPC e possa ali já ter um advogado para entrar com essa ação. Então a Rota da Inclusão é pegar a inclusão, que é uma palavra tão bonita, mas garantir que ela seja presente na vida das pessoas ali na prática nos municípios. Falando, o senhor citou agora a questão dos profissionais de saúde, né, dos serviços de saúde. Falando em pessoa com deficiência, que também precisa dos serviços de saúde, qual é a sua análise em relação ao serviço público de saúde atualmente? Olha, tem muito dinheiro, não falta dinheiro, falta gestão. A gente precisa garantir que esse dinheiro seja melhor aplicado. Vou dar um exemplo. Tem um projeto tramitando na Câmara Federal que eu estou como relator, a nova Lei dos Planos de Saúde. Já tramita há incríveis 18 anos. Nessa proposta, eu trago um item que garante ali o prontuário eletrônico unificado. Como é que funciona hoje? Você tem plano de saúde, sofreu um acidente, vai no hospital público. Chegando lá, faz uma ressonância, tem os primeiros socorros, após estabilizar, vai para o hospital particular. No hospital particular, mesmo você já tendo feito a ressonância, feito toda uma série de exames e procedimentos, se repete. Ou seja, um desgaste físico para o paciente, um desgaste financeiro, porque tu está tendo que pagar, o poder público está gastando 2 vezes, porque o sistema é único de saúde, o único público com o particular. É uma coisa só, o sistema é único. Então, no momento que a gente cria um prontuário eletrônico e unificado, a gente garante a troca de informações. Ao paciente sair da rede pública e vai para a rede particular, não seria necessário repetir, ter todo esse gasto, todo esse trabalho, ou seja, desnecessário. Mas você pode perguntar, mas Duarte, tem como fazer esse prontuário eletrônico? Já existe. Se você pegar o aplicativo GovBR, lá tem todas as vacinas que tu tomou na época da pandemia. A marca da vacina, o dia, onde você tomou a vacina, que foi dose 1, 2, 3 ou 4. Ou seja, esse aplicativo, esse sistema, o Ministério da Saúde já tem. O que a gente precisa é compartilhar e conectar essas informações, garantindo mais transparência. E se a gente faz isso, é como está sendo feito na Câmara. O combate ao orçamento secreto seria o combate aos gastos secretos no sistema de saúde. Quantas denúncias já não viram no Ministério Público, no Fantástico, de pessoas que foram fazer uma cirurgia e no relatório da cirurgia para o plano pagar, para o próprio hospital público custear, tinham procedimentos, tinham equipamentos, materiais, suplementos que não foram sequer utilizados. Ou seja, se tem um prontuário eletrônico, a gente garante maior transparência e redução dos gastos e maior eficiência na prestação de serviço. Hoje em dia é muito difícil, inclusive para os municípios, ter esta integralidade aí e até os prontuários eletrônicos, né? Os próprios municípios, a maioria trabalha aí nas fichas cadastrais escritas à mão, né, inclusive. E aí documentos são perdidos e os pacientes ficam sem nenhum cadastro. É uma situação bem complicada mesmo. Como seria feito essa integralidade? Na verdade, isso aí já é um grande erro, porque a saúde ela é tripartite. Ela tem financiamento federal da União, financiamento estadual dos estados e financiamento do município, das prefeituras. Para que a prefeitura, que fez o atendimento ali na unidade básica de saúde, receba o repasse federal, ela tem que colocar tudo no sistema. Então o sistema ele já é eletrônico, já é ligado em rede. Se não coloca no sistema, a prefeitura vai gastar, a prefeitura vai atender e não vai receber o repasse. Uma hora a conta não vai fechar, não vai bater. É o grande problema do custeio da saúde. Então essa prefeiturazinha que está fazendo tudo ali no papel de pão, ela está totalmente errada. Um fracasso em termos de gestão. Uma hora ela não vai conseguir manter os medicamentos na unidade básica de saúde, ela não vai conseguir manter aqueles profissionais recebendo o seu salário, porque o repasse federal ele não vai chegar. E a saúde ela não tem condições de ser mantida só com as verbas do município. Ela é tripartite, tem que ter participação do governo federal, do estado e da prefeitura. Por isso que quem está fazendo no papel de pão,
ali está totalmente errado. Por favor, corrija, muda esse processo e bora colocar esse procedimento eletrônico, que tem como fazer. Precisa se atualizar urgentemente. Claro, e até porque o sistema existe, tem o CISREG, que é o Sistema de Regulação de Leitos, ou seja, é tudo via online, tudo já tem o sistema do Ministério da Saúde para que as prefeituras possam alimentar esses atendimentos. Falando em saúde ainda, a questão da causa animal também é uma questão de saúde pública, né? Sim. E eu sei que o senhor também é um defensor da causa animal. Me conte um pouquinho sobre esse trabalho. Olha, nós criamos no Maranhão um programa Mais Saúde Animal, levando para todo o estado atendimento de consultas, exames, distribuição de coleira preventiva, castração. O maior programa de castração foi financiado pelas nossas emendas federais no estado do Maranhão. Mais de 25 mil animais já passaram por esse processo. Isso é importante para o controle populacional de cães e gatos. Hoje, na Câmara Federal, como deputado, eu estou como presidente da Frente Parlamentar de Defesa Animal, junto com o delegado Bruno Lima, o Matheus Loyola, o Marcelo, o Célio Sturt. São deputados que não só buscam garantir recursos, mas também têm uma série de ações legislativas. Apresentação de projetos de lei, agora recentemente apresentamos uma proposta para proibir a corrida de carroças, que é algo que gera um desgaste, um mal-estar dos animais. Temos a proposta de evitar, né, ali aquela utilização desse animal para essa prática, exatamente porque é algo que vai ali gerar uma prática de um crime, que é o mal-estar de animais. Já foi aprovado pelo Congresso, então é algo que, se está na lei, tem que ser garantido na prática, e o papel do parlamentar não é só da elaboração das leis, é também de garantir o recurso e de fiscalizar para que essa lei seja cumprida. Falta muito para chegar nesse lugar de situação ideal para essa questão da causa animal? Com certeza, porque é um direito mais recente, né? Tá na Constituição de 88, lá no artigo 225, a proteção do meio ambiente, fauna e flora, mas na prática a gente não vê tanta preocupação. E é claro que nos últimos 5 anos melhorou muito, avançou muito, as pessoas estão mais sensíveis a essa matéria. Não é à toa que nas redes sociais se coloca um vídeo de um animal sendo maltratado, tem uma grande visualização, porque as pessoas percebem ali a maldade, se indignam com essa situação. Mas vai continuar avançando, porque já é um direito que foi adquirido e não é possível mais retroceder. O que a gente precisa é trabalhar como a questão da pessoa com deficiência, da educação inclusiva, para que os gestores tenham essa sensibilidade. Eu acredito muito, tenho muita fé que nos próximos 3, 4, 5 anos a gente vai ter um grande avanço, porque a tendência desses prefeitos que foram eleitos agora é já uma visão mais sensível à questão da causa animal. O senhor falou fé. Me lembrei que vi no seu Instagram uma foto sua com a sua esposa e o Frei Gilson, né, que recebeu grandes ataques recentemente. Como o senhor vê essa questão aí desses ataques e também dessa polarização que nós enfrentamos hoje no país? Olha, quando tu comentou essa questão, eu vou te responder com uma frase que eu respondi para um parente, um meu cunhado comentou sobre a situação. Eu falei assim, gente, isso só pode ser falta do que fazer, porque não dá para compreender, sabe? A gente precisa buscar Deus, a gente precisa, não importa se você é evangélico, se você é católico, mas eu acho que é importante para a vida das pessoas ela ter fé, sabe? Acreditar em Deus, ler a Bíblia. Se tu abre a Bíblia, ela tem resposta para absolutamente tudo, tudo. Quando eu falo da minha história com meu filho, eu sempre sonhei ser pai. E eu quero ter mais filhos, eu quero ter mais 2, eu quero ter 3 filhos. E a minha esposa, graças a Deus, também quer. Porque quem manda sobre isso é a esposa, né? O marido, a gente quer, mas ela é a mulher que decide a hora e a quantidade. Até porque nesse primeiro momento ela tem um trabalho muito maior. Mas lá em Salmo 207, salvo engano, tem um salmo que diz assim, os filhos são a herança do Senhor. E quando a gente reflete sobre essa passagem, ela é a mais pura verdade. É difícil ver alguém que tem um filho e não muda, não melhora. Então o filho, ele traz vida, ele traz amor, ele traz sentimento, ele traz mais energia, ele te dá mais vontade de lutar, sabe? Para orgulhar, para poder dar a ele aquilo que tu não teve. Então, como pode hoje alguém chegar e ficar julgando um padre,
O padre é um homem humano como eu e você, ele é pecador como eu e você. Não vou exigir dele a divindade que só Jesus tem. Ele não é Deus, ele é filho dele, assim como eu, como você. Então, assim como o Frei Gilson, outros podem, uma hora ou outra, cometer uma coisa, falar algo errado, um exagero, mas é, ele vai se ver com Deus, vai pedir o perdão dele ali, vai se arrepender e vai avançar. Eu vi um vídeo recentemente também de disputas de padre. Falam, não, porque a live dele tá dando muita gente, a minha também tá dando muita curtida. Assim, não é isso que Deus quer. Me lembra muito uma outra passagem bíblica que quando Deus entra no templo, quando Jesus entra no templo, e ele começa a destruir, né? Por quê? Porque fizeram um templo, a casa do pai dele, de um comércio. Então, eu tenho certeza que não é isso que Jesus quer. Jesus, Deus, quer que a gente busque de fato a palavra para poder nos tornarmos pessoas melhores. E fechando essa situação, é como eu penso a vida política, sabe? Servir as pessoas. A essência do serviço público tem essa divinidade. Se a gente parar para pensar, o que é o servidor público? É alguém que utiliza o poder não para se servir, mas para servir o interesse público, servir as pessoas. Isso é muito bonito, sabe? Isso é muito importante. Qual o grande problema do Congresso Nacional atualmente? A falta de coerência. Quando está na campanha, se promete defender algo, mas quando chega lá, o poder ele acaba sendo tentador demais e os acordos políticos acabam fazendo com que o acordo com as pessoas seja preterido. E tu manter tua coerência é difícil, mas vale a pena. É sacrificante, é pesado, mas no final é gratificante quando tu faz aquilo que é certo. Uma das coisas que eu tenho mais orgulho desses meus 2 anos no Congresso Nacional, na Câmara Federal, é não ter atendido ao pedido do meu partido, não ter atendido o pedido do governo a qual hoje eu faço base, mas ter cumprido com o acordo que eu tenho com as pessoas, de lutar pela inclusão, pelas pessoas com deficiência e não negociar valores. Isso aí não tem preço. O senhor tem isso em mente no seu mandato? Em sempre decidir por aquele voto, por aquela situação que é mais plausível na sua cabeça, na sua crença, na sua fé, do que ir de acordo com a ideologia de um partido, por exemplo? Com certeza, porque partido muda, governo passa, mas a tua palavra para as pessoas, isso aí não pode passar. Se eu não fizer aqui aquilo que eu prometi fazer, com que cara eu vou chegar no meu estado? Com que cara eu vou olhar nos olhos das pessoas? Então, para mim já é muito automático, sabe? Tem ali a decisão a ser tomada, eu vou tomar sempre a decisão a favor daqueles compromissos que eu firmei, com a luta pelas pessoas que mais precisam, pela inclusão, por justiça, por aquilo que é certo. Já tendo passado por 2 eleições municipais, já tendo passado pelo cargo de deputado estadual e agora como federal, qual é seu sonho a partir de agora? Meu sonho é continuar orgulhando meu filho. Ele tem 2 anos, vai fazer 3 anos em junho. Poder chegar em casa e eu tenho certeza que daqui a 5 anos, quando ele começar a entender mais as coisas, ele vai olhar para tudo que a gente está fazendo e eu quero muito que ele olhe com orgulho, sabe? Que ele aprenda muito através do exemplo. E eu sei que fazendo isso eu vou orgulhar os meus eleitores. Eu tenho muito orgulho de chegar em casa, assim, às vezes no final de semana, quando eu consigo estar em casa e falar assim com a minha esposa, cara, eu tenho tanto orgulho de ser um deputado que tem causas bonitas, que eu tenho orgulho de falar que eu luto pela defesa do consumidor, pela inclusão. Isso é muito legal. Não é só um mandato, mas é um mandato que tem vida, sabe? Que tem propósito. Então, meu maior sonho, meu objetivo, minha meta é continuar tendo propósito. No dia que eu perder esse propósito, não tem por que eu estar aqui. E assim, as coisas vão acontecer naturalmente. Chegar na prefeitura, virar senador, é uma consequência natural. Mas também sem muita pretensão, porque eu também penso que a política, nesse ponto, é igual a vida de um atleta. Tem fase. Tem um momento em que ele está no auge, mas tem hora também de parar. Eu não quero ficar muito tempo na política. Eu quero que seja marcante e que possa, de fato, ser um divisor de águas, como, por exemplo, eu penso que é o Código Brasileiro de Inclusão. É algo que eu quero muito entregar nesse ano ainda como presidente da comissão. O Código Brasileiro de Inclusão, que eu tenho certeza que vai ser algo que nos próximos anos vai melhorar muito o acesso ao direito das pessoas com deficiência. É a sua meta para esse ano? Minha meta para esse ano.
Tá certo. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui no Podnext. Foi uma grande honra tê-lo aqui falando de assuntos tão importantes, né, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, na verdade. E eu quero dizer que o Podnext está sempre de microfones abertos para todos os trabalhos que o senhor estiver fazendo por aí, tá? E volte sempre. Eu que agradeço a ti, agradeço a todos aqui do Podnext pela oportunidade. E espero que quem esteja acompanhando, que goste, que compartilhe. Se não gostou, compartilhe com seus desafetos, né? Compartilhe, o importante é compartilhar. E espero que essa entrevista, esse bate-papo tenha deixado assim uma mensagem de que a política ela pode ser diferente, que a política ela pode ser feita por pessoas boas. E como o Flávio me falou lá naquela época, agora que eu repito, né? Mais uma vez citando Martin Luther King, quando os bons se calam, os maus governam. Então a gente precisa ocupar esse espaço, fazendo a boa política, porque com certeza sim, a gente vai conseguir fazer com que o Brasil possa ser um país melhor. Obrigado. Ok, muito obrigada, deputado. Obrigado. Este então foi mais um episódio do seu Podnext, hoje aqui em Brasília, conversando com o deputado Duarte Júnior, pelo PSB do Maranhão. Eu sou a Gislene Espanholo e você encontra o Podnext não só nos dos cortes do Instagram, mas também no nosso canal do YouTube e no Spotify. Obrigada pela audiência de sempre, tchau, tchau e até a próxima.